Olá, meus amigos, meus alunos, queridos seguidores do nosso canal, do Instagram, Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do divórcio, eh, utilizando as ferramentas de holding patrimonial. Muito, muito interessante. Fiquem com a gente até o final, que vocês ainda vão ter uma surpresinha ao final. Então, a missão desse nosso encontro hoje é passar para vocês as informações referentes à dissolução do casamento pelo divórcio. A dissolução do casamento pelo divórcio, pelas vias legais e normais e usuais, elas são conhecidas, vocês com certeza já passaram ou já ouviram falar como que se procede. Aciona-se o cartório de registro de imóveis se for um divórcio consensual, ou aciona-se a justiça se for um divórcio em que haja algum tipo de litígio, enfim, as duas formas são possíveis. O divórcio, então, pode ser extrajudicial ou judicial. Se o divórcio for extrajudicial, as partes, o casal, procura um cartório de notas, agenda um horário, precisa de um advogado, faz-se a escritura do divórcio e, assim que ela for registrada, averba-se essa escritura na certidão de casamento. Pronto. Existe também a possibilidade do divórcio judicial, quando as partes tiverem que discutir alguma coisa em relação à partilha dos bens amealhados durante o casamento ou em razão do regime adotado de casamento. Agora, independentemente do regime adotado de casamento, você pode escolher uma terceira via, uma outra alternativa, uma outra solução. E essa outra solução, ela vai te permitir uma liberdade muito maior. Então, qual que seria essa outra solução? Se você já tiver tomado providência e feito o seu planejamento patrimonial familiar antes da intenção do divórcio, você já está com a ferramenta pronta. Por quê? O outro caminho é a adoção da holding patrimonial familiar e a separação dessa holding patrimonial familiar, que, na verdade, vai configurar na separação de bens e direitos desse casal. Então, se você já tiver providenciado e feito o seu planejamento patrimonial familiar através da holding, parabéns! Você já é usuário daquela pulseirinha só das famílias VIPs. Você já está participando desse time de gente esperto, inteligente e que faz parte desses VIPs que até há pouco tempo atrás não era uma adoção ao alcance das famílias brasileiras. Hoje, qualquer família brasileira pode adotar o planejamento patrimonial familiar através do sistema de holding familiar. Então, se você não tem ainda o planejamento patrimonial através do sistema da holding familiar, você pode adotar. Como que você faz? Estou casada e tenho intenção de me divorciar. Então, o que eu posso fazer como uma terceira via? Então, o casal pode constituir uma sociedade empresarial. Dentro dessa sociedade transmite-se todos os patrimônios que compõem o patrimônio desse casal.
respeitando lá o regime de casamento adotado, faz-se toda essa transmissão do patrimônio. Independentemente do regime adotado, também pode ser transmitido todo o patrimônio, tanto do marido quanto da esposa, para essa sociedade, e lá dentro dessa sociedade pode-se fazer um acordo de cotistas e fazer, inclusive, a divisão desse patrimônio de forma diferente. Não precisa necessariamente respeitar o regime de casamento, porque dentro da sociedade da holding patrimonial familiar, você estará obrigado a obedecer a parte do direito empresarial e das sociedades anônimas, da lei das sociedades anônimas, que dá muito mais liberdade para que o casal faça exatamente a partilha na forma que ele bem entender, sem os limites do direito de família e sucessão. Então é muito, muito interessante. Por quê? Porque pode contemplar uma excepcionalidade que esse casal tenha e queira adotar nesse regime de separação de bens. É uma alternativa muito, muito, muito interessante, é uma alternativa muito também econômica, a eficiência tributária nessa transmissão é muito interessante, e você pode muito bem se valer dessa terceira via, então você não tem mais só 2 vias para fazer e concretizar o seu divórcio, se for essa a sua decisão. Você pode adotar o divórcio extrajudicial, o judicial, que eu não recomendo nenhum dos 2, mas você pode adotar o divórcio através da holding patrimonial familiar. Lá na holding patrimonial familiar, você faz a separação desses bens, divide esses bens na forma que vocês bem entenderem, da forma que for mais conveniente, sem os limites do regime de casamento que porventura tenha sido adotado anteriormente. E lá nessa sociedade, vocês mantêm a sociedade juntos ou faz-se a cisão dessa sociedade. O marido continua com a holding dele para futuro, para aquisição de novos bens, para planejamento patrimonial da sua vida futura. A mulher continua com a sua holding para também o futuro, para aquisição, planejamento, sucessão, enfim. Aproveita-se todo esse trabalho para que a vida fique definitivamente resolvida para os próximos tempos, até que a gente torne aí uma estrelinha. Muito, muito interessante. Consulte o seu advogado e, se vocês quiserem, no final desse nosso encontro, logo aqui abaixo nós temos um link que vai levar vocês para o nosso canal. Lá no nosso canal, vocês se inscrevam, deixem o seu joinha ou não, não sei, e vocês, por favor, se inscrevam. Por quê? Porque nessa inscrição, feita a inscrição, vocês vão receber muitas informações sobre o planejamento patrimonial da família, que é a nossa missão de vida, é isso que nós fazemos no nosso dia a dia e é para isso que nos dedicamos sempre. Contamos com vocês no nosso canal. Por favor, divulguem também para os seus amigos, para a sua família e, de mãos dadas, vamos adiante. Um abraço, tchau, tchau.